bem. Bom, então, na hemostasia, nós vamos ver o mecanismo básico da coagulação, básico, a enzima ativadora da protrombina, que inicia o processo da coagulação. A coagulação, então, o terceiro mecanismo hemostático, né? A gente viu primeiro o espasmo vascular ou vasoconstrição, tampão plaquetário, e terceiro a coagulação. Depois, a hemofilia, né? É uma herança ligada ao sexo. Pode perguntar, quem levantou a mãozinha? Oi, Sor, não, foi sem querer, desculpa. Tá bom. Eu prefiro que... Pode interromper pelo microfone, que é mais fácil. Não tem Sim, problema. eu fui fechar o chat aqui e ativei a mãozinha. Como diz o professor Bangel, de gado de leite, que já está aposentado, ele diz assim, só não erra quem não faz. Só Isso não erra quem aí. não faz. Isso é bom, ele trabalha com gado de leite caríssimo. As vacas e um seguro. Bom, então o caso de hemofilia, a família Souza, que são brasileiras, são 3 irmãos, e o caso da Rainha Vitória da Inglaterra e da família imperial russa. O que tem a ver a Rainha Vitória com essa família imperial russa? O último czar da Rússia, Nicolau II. Depois a vitamina K, que para nós, a veterinária, é importantíssimo. Anticoagulantes, exemplo, a heparina, especificamente, depois veneno de cobra. Tá? Quem trabalha no campo vai ter acesso à natureza especificamente, né? Veneno de cobra para nós é importante. Vai chegar também animais que foram mordidos por cobra. Bueno. Então, assim, qual é o mecanismo básico, o arroz com feijão da coagulação, se ele não acontece? Então, existe uma enzima chamada protrombina. A protrombina, ela tem, vocês estão vendo ali para essa bandeira de Portugal, uma área, só para ilustração, uma área, um retângulo vermelho e um retângulo verde, tá? Então, por ação de um complexo enzimático chamado ativador da protrombina, que você vai ver em seguida, é clivada essa protrombina, perde quase metade da molécula, e aí mais da metade da molécula você tem a trombina, que é a enzima ativa. Lembrando que trombo quer dizer coágulo, trombo é coágulo, protrombina favorece a formação do coágulo. Notem que essa protrombina, ela circula, lembrando assim, todos esses fatores de coagulação, com exceção do cálcio e de fosfolipídios, com exceção de cálcio e fosfolipídios, todos são de origem hepática, todos vêm do fígado, são liberados para o sangue. Então, essa protrombina, ela é uma proprotease, a gente chama todas as proproteases de enzima serão ativadas no futuro, proproteases. Então, por isso é chamado de protrombina. Então, por algum motivo, esse ativador de protrombina corta essa protrombina praticamente no meio, retira uma porção da cadeia peptídica e essa trombina fica ativa. Essa trombina, por sua vez, ela vai agir na nossa maior proteína plasmática, que é o chamado fibrinogênio, formando fibrina. Esta fibrina, ela é insolúvel e ela vai formar esta rede que vocês estão vendo ali naquele retângulo à direita. Aquela rede esbranquiçada é a rede de fibrina. Este é o coágulo. Então, a fibrina, rede esbranquiçada, é o coágulo. Mas o coágulo é vermelho. Por que ele é vermelho? Porque, notem, aquelas células lá dentro são hemácias, são presas nessa rede. Se vocês isolarem só a fibrina, ela é branca. Um filamento branco, uma proteína esbranquiçada, branca, né? Mas o coágulo é vermelho porque está cheio de hemácias presas dentro. Então, as células sanguíneas, os leucócitos, os eritrócitos e as plaquetas ficam presas dentro desta rede de fibrina. Tá? Bom, vamos adiante. Então, esse é o mecanismo básico da coagulação. Esta fibrina, o que acontece? Essa trombina ali à direita, tem um sinalzinho de mais, ela ativa o chamado fator 13. E o que ele faz? O fator 13, ele catalisa ligações covalentes entre as moléculas de fibrina, tornando elas bem ligadas umas com as outras. O fator 13, a gente vai ver na próxima slide, catalisa a ligação covalente entre as moléculas de fibrina. Ele é ativado pela trombina, então só vai agir uma vez que haja trombina no sangue. Bom, o que acontece? Em 30 a 60 minutos ocorre a chamada retração do coágulo. Ou seja, é aquele encolhimento do coágulo sobre o local lesado, torna ele firme sobre o local lesado. Retração do coágulo. E como eu tenho uma esponja molhada, se eu apertar essa esponja, vai sair água, o shampoo, o sabonete, seja o que for, tá? O sabão. Então, aperta essa retração e sai um líquido de dentro. Esse líquido chama-se soro. O líquido que sai do coágulo chama-se soro. A gente vai ver por quê. Então, assim, qual é a causa dessa retração? Ocorre em meia a 1 hora depois, uma vez formado, né? As plaquetas, a entrada de cálcio desencadeia a contração da actina e da miosina dentro das plaquetas, a plaqueta é rica em actina e miosina,
causa o encolhimento do coágulo com respectiva liberação do soro. É o seguinte, nessa rede de fibrina estão presas as plaquetas. As plaquetas estão presas lá, como hemácia, como eritrócito, como leucócito. Então, o que acontece? Com a ativação das plaquetas, vai entrar cálcio e essas plaquetas sofrem encolhimento como músculo. Como elas estão presas na rede de fibrina, o somatório dessas plaquetas contraídas é a retração ou o encolhimento deste coágulo. Tá certo? Então, puxa a rede de fibrina sobre si. Puxa a rede de fibrina sobre si. Graças às plaquetas, tá bem? Graças às plaquetas. Bom, nessa figura, notem, eu tenho o número romano 2 na protrombina, o número romano 1 no fibrinogênio e o fator 13. Então, assim, cada um desses fatores tem o nome do seu descobridor. Mas para facilitar a vida, tornar a coisa ágil, se colocou números romanos, foram nomeados números romanos, ou numerados, com número romano, cada fator de coagulação. Então, a protrombina é o mais importante fibrinogênio, o 1, sem ele não tem rede de fibrina, o 2 é a protrombina, e vocês têm até o fator 13. Até o fator 13. Tá bem? Número romano. Até aqui tá bem? Então, rede de fibrina ela é filamento branco. Então, assim, o que é o tal do soro? Vamos ver primeiro o que está escrito ali abaixo do soro. Soro é o fluido que resta após a coagulação do sangue, obtido in vitro, sem anticoagulante, né? Espontaneamente por centrifugação. Então, o que acontece? Se coleta sangue sem anticoagulante, esse sangue vai coagular, e de meia a uma hora depois, esse coágulo sofre retração e libera um líquido. Esse líquido é o soro. Mas por que não é plasma? O plasma, o que acontece? Lá embaixo do plasma é o fluido sobrenadante obtido in vitro, quer dizer, fora do organismo, com anticoagulante. Então, tu centrifuga esse sangue não vai coagular porque tem anticoagulante, né? O vidro contém anticoagulante, tu mistura lentamente, e esse sangue não vai coagular. Então, o que acontece? Tu centrifuga ou deixa decantar, eu vou ter um líquido em cima, que é o plasma, eu vou ter uma faixa branca, que são os leucócitos mais as plaquetas, né? E embaixo as hemácias. Sim? Isso se faz através do exame chamado hematócrito, em que tu mede a quantidade, a percentagem de células sanguíneas do organismo. Sim? A cor desse plasma já pode indicar saúde ou doença, a cor desse plasma. Tá, mas por que o soro não é plasma? Pelo seguinte, quando eu formo o coágulo, o fibrinogênio, que faz parte do plasma, se transformou em fibrina, ainda mais nesse ambiente fechado. Então, o que diz ali naquele retângulo de fundo amarelo? Soro é igual a plasma menos o fibrinogênio. É o plasma menos o fibrinogênio. Cadê o fibrinogênio? Está transformado em fibrina, insolúvel, e não volta a ser fibrinogênio. Isso é o soro. Atenção. Existem reações bioquímicas em que se utiliza mais o soro que o plasma. Como o fibrinogênio é uma molécula muito grande, ele pode atrapalhar a reação por efeito massa. Por exemplo, quando tu faz titulação de anticorpos, numa pendência de imunologia, tu utiliza o soro, não utiliza o plasma. Então, tu vai coletar sangue do bicho ou da gente sem anticoagulante, sem coagular para tu utiliza o soro. Sim? Reações enzimáticas. Tu tira esse fibrinogênio, essa molécula imensa que está atrapalhando. Reações de fotometria, em que atravessa a luz na substância, né? Atravessa a luz na substância e é um anteparo depois que quanto de luz passou. Emissão, fotocolorímetro. Tu usa o soro, porque esse fibrinogênio é uma molécula muito grande e pode atrapalhar a emissão de luz. Então, há reações, já está muito bem estabelecido, em que tu vais coletar sangue sem anticoagulante para obter o soro do bicho. E esse soro é que tu vais fazer mensuração de anticorpos ou reações enzimáticas e outras funções, tá? Ué. Eu preciso de plasma, tem que ser soro com anticoagulante. Bom, aqui você tem, então, assim, em cima, aquele halteres é uma proteína filamentosa, é o tal do fibrinogênio. Ele tem duas porções globosas grandes na extremidade e uma globosazinha no meio. Isso aqui tudo é uma única molécula de proteína, sim? Ela está enrolada nas extremidades e um pouco no meio, tá? Bom, trombina. O que faz a trombina? A trombina, vejam bem, ó, se vocês olharem a outra figura anterior, a protrombina é clivada no meio. A protrombina é clivada no meio, tá? Então, o sítio ativo da trombina está presa por uma cadeia peptídica. O sítio ativo, que vai estar sobre o substrato, no caso o fibrinogênio, está preso por uma cadeia proteína. No momento que o ativador da protrombina corta esta molécula, fica exposto o sítio ativo. Então, tem
o sítio ativo está obstruído por uma cadeia peptídica, parte da proteína, ele é clivado e o sítio ativo fica exposto, permitindo então a ação sobre o substrato. Bom, isto, o ativador corta a protrombina no meio. Mas, porém, todavia, contudo, o que acontece? No caso da trombina, ela vai cortar só uma porção externa desse fibrinogênio. Vai tirar os chamados fibrinopeptídeos. São 16 aminoácidos de cada lado. Quando ela corta essa extremidade do fibrinogênio, expõe sítios de ligação. E a molécula de fibrina se aproxima por atração química uma com a outra, mas não tem ligação química entre elas. O que faz o estabilizador de fibrina? Fator estabilizador de fibrina, fator 13, esse é o nome, fator estabilizador de fibrina. Ele catalisa a ligação covalente entre as moléculas de fibrina, torna esse coágulo firme, mas ainda não tem retração. O que vai tornar ele realmente firme sobre o local lesado é a retração, tá? Mas o fator estabilizador é importantíssimo porque ele torna a ligação fibrina-fibrina sólida, sim? Por catalisar ligação covalente. Tá bem? Isso é importante. Então, tira só um pedacinho do fibrinogênio, 16 aminoácidos de cada lado, para expor sítios de ligação entre as moléculas de fibrina. Quando corta essa ligação, ele se torna insolúvel. Fibrinogênio, que agora é fibrina, torna-se insolúvel. Como é que vai formar um coágulo? Uma coisa que está solubilizada no sangue. Não tem como, ele tem que ficar insolúvel para formar essa rede de coágulo. Vamos adiante. Quem é esse tal de ativador de protrombina? Está aquele raiozinho lá, mostrando que ele é bem à esquerda em cima, como ele é importante. Esse ativador da protrombina vai ser formado pela chamada via intrínseca, quando eu tenho chamada lesão endotelial, lesão só do endotélio, não precisa perguntar na aula passada, uma aluna, não precisa romper todo o vaso, basta o endotélio, expondo a membrana basal é o que basta, sim? Basta romper o endotélio. São aqueles capilares que se rompem, liberando, cortando o endotélio e ou membrana basal. Bom, chamada lesão endotelial, antigamente chamada lesão do sangue, porque era interna, lesão do sangue, mas o correto é lesão endotelial, via intrínseca, dentro do sangue. Se eu tenho uma via intrínseca, é porque eu tenho uma via extrínseca. A via extrínseca é uma lesão tecidual, tecido perivascular, um esmagamento, um corte, sim? Lesão tecidual. Bom, como é que a coisa funciona? Aqui você tem várias reações, eu não vou cobrar isso, nunca cobro isso em prova, porque uma decoreba brava, basta olhar no livro, na internet, vocês têm essa reação que é clássica, tá? Só chamar a atenção de vocês. Vamos ver primeiro ali, ó, a via extrínseca bem à direita. A via extrínseca é assim, quando tem rompimento de células, qualquer célula tem a chamada tromboplastina, uma enzima no seu interior. Quando se rompe a célula, libera essa tromboplastina para o meio. Tromboplastina, formadora de trombo. Lembrando que trombo é coágulo. O que ela vai fazer? Todos esses fatores estão no sangue na forma inativa. São proteases, são zimogênios. Então, a tromboplastina torna o fator 7 ativado, fator 7 do romano ativado, em presença de cálcio e fosfolipídios. Esse 7, por sua vez, ativa o fator 10, de origem hepática, está no sangue. Esse fator desativado vai formar o chamado ativador da protrombina. Vamos formar aqui. Vocês estão vendo ali aquele retângulo vermelho. Esse é o ativador da protrombina, é um complexo enzimático. Tem o fator 10 ativado, que é a enzima mesmo, e 3 cofatores, fosfolipídios, em inglês seria PL, cálcio e o fator 5, o fator acessório 5. O 10, o 5 e os demais fatores são de origem hepática, liberados para o sangue. Por isso que uma lesão hepática severa não produz fatores de coagulação suficientes, o cara vai ter hemorragia, tendência à hemorragia, tá? Esse é o ativador da protrombina. Então, essa é a via extrínseca, liberação de tromboplastina, ativa o fator 7, e por sua vez ativa o fator 10, e aquele conjunto vai atuar sobre a protrombina, que é o fator 2, formando trombina. Quando o pessoal utilizava muito o cérebro de coelho para obter tromboplastina, tem bastante, o cérebro tem bastante tromboplastina, rompia o tecido e isolavam tromboplastina de cérebro de coelho. É uma maneira de obter, né? Não sei se agora tem outra via sintética, isso eu desconheço. Bom, o citreme intrínseco tem mais, o citreme intrínseco, ou seja, só quando rompe endotélio ou membrana basal, a via é mais comprida. Ativa o fator 12, o 12, por sua vez, ativa o fator 11, o 11 ativa o 9, não é o 10, é o 9, e aí o 9 ativa o fator 5, tá? Então, quem é a via mais rápida? Sistema extrínseco. Mas qual é que se usa mais? O intrínseco,
intrínseco. É o mais comum, né? Para o rompimento de capilar, que é fisiológico, é normal. Sempre vamos ter centenas de capilares rompidos por dia. Bom, notem a presença do cálcio iônico, isso aqui é importante. O cálcio tem que estar presente na forma iônica, cálcio iônico. Sem cálcio não há coagulação, porque não tem ativação dos fatores. Muito bem. Aí você tem, bom, aí o fator 8. Fator 8 que faz a ativação do 9 para o 10. Aquele ciclo ovalado de fundo azul. Olha que interessante, pessoal. Existe a chamada hemofilia, afinidade pelo sangue, afinidade por sangramento. Né? A hemofilia é uma herança ligada ao sexo. O sexo masculino, o sexo feminino, ele é portador, mas quem expressa essa hemofilia é o masculino, no caso o homem. Né? Uma aluna pesquisou e encontrou em gato macho, né? Casos de hemofilia. Bom, no caso de humanos, você tem a chamada hemofilia, isso aqui é para nosso entendimento, né? A hemofilia clássica, ou A, que é a falta de fator 8, 90% dos casos de hemofilia é falta de fator 8, e em B, a hemofilia B, menos que 5%, falta de fator 9. Qualquer fator que falte, leva a hemofilia, ou seja, afinidade por sangramento, porque a coagulação, a formação do ativador da protrombina está truncada, tá? Então, o mais comum é falta de fator 8. Mais comum. Isso é genético, né? Herança ligada ao sexo. Bom. Até aqui tá bem? Sor, eu não entendi muito bem daí qual vai ser o problema de não ter o fator 8. Ele não vai converter o fator 10 em quê mesmo? O que significa aquilo ali? No ativador da protrombina. Se eu não tenho o ativador da protrombina, a protrombina permanece como protrombina, não vai se transformar em trombina, é a trombina que vai formar fibrina. Lembra? A trombina, ela age sobre o fibrinogênio, que está presente no sangue, formando aquele filamento, Sim. aquela rede. Então, se não tem ativador para trombina, não forma rede, não forma coágulo. Tampão plaquetário é insuficiente para evitar a perda de sangue. Então, coágulo, tá? Então, sem fator 10, tu não tem o ativador, no fim tu não vai ter a rede de fibrina. Não tem como. Não vai existir isso. Tá bem? Prof. Oi. O fibrinogênio, ele seria uma proteína nas células do sangue, é isso? Não. Fibrinogênio é uma proteína liberada no sangue. É a nossa maior proteína plasmática, se encontra no sangue, fibrinogênio. Tá? Tem aproximadamente 360 mil de peso molecular. Como se fosse 360 mil hidrogênios. Algo assim, que vale desse tamanho. Nossa maior proteína plasmática, fibrinogênio. Produzido no fígado, todos eles liberados para o sangue. Está no sangue. Tá bem? A origem é hepática. Professor. Oi. No caso do fator 8, ele vai interferir nas duas vias, tanto na via intrínseca quanto extrínseca? Só na via... ali tá errado. Ele só age na via intrínseca. Boa pergunta. Na verdade, fator 8, esse 8 vai estar para o outro lado. É só na via intrínseca, não age na via extrínseca. Ah, tá. Só na via... Então, a extrínseca, ela está... Se só falta fator 8, a via extrínseca, ela está intacta. Só que só vai acontecer se houver lesão tecidual severa ou uma lesão maior. Sim, no caso de um corte. Essa via não funciona. Um corte. Em que tu pegue acima da membrana basal. Por exemplo, o músculo liso da artéria, ou da arteríola, ou da veia. Tá? Aí funciona. Tá bem? A posição dele tá muito ruim, parece que está todo nas duas vias, não, só na via intrínseca. Bom. Professor. Oi. Sim, voltamos. Desculpe interromper. Não. Pode falar. Tá. Eu não entendi muito bem a atuação do cálcio. Sim, ó. O cálcio, o que faz um cofator? O cofator, ele aproxima o substrato ou atua sobre o substrato para que a enzima possa agir. O substrato é a vítima da enzima, tá? Bom, sem cofator, a enzima não tem como se aproximar do substrato. O cálcio faz essa ponte entre o substrato, que no caso seria ali, por exemplo, fator 10, sim? Esse ativador da protrombina, se não tiver cálcio, ele não pode... o ativador não age sobre a protrombina, não age. Se eu tirar o cálcio, a enzima não tem acesso à protrombina, não consegue formar trombina. Sim? Então, o cálcio, ele é um cofator enzimático, aproxima o substrato, liga o substrato com a enzima. Se eu tirar o cálcio, o substrato não... especificamente nessa enzima,
Não vai agir. Ficou claro? Sim, sim. Obrigada. Tá? Tu vê? E é um íonzinho, né? É um íon. Se ele não está presente, acabou essa reação, como cofator. Porque o substrato fica inacessível à enzima. Olha que interessante, bonita palavra, né? Inacessível. Veio hoje isso. Amém. Bom. Professor, só um minutinho. Antes de continuar, que eu acabei deixando passar uma dúvida. Na questão do soro e do plasma, né? O soro, ele é liberado quando como é que é o nome? Pode voltar mais um slide? Fibrinogênio. Sim. Né? O fibrinogênio, ele gera a retração do coágulo, né? Certo. E é o que leva à liberação do soro. No caso do plasma, essa separação é feita por decantação mesmo? Por decantação, centrifugação. Se tu deixar o sangue parado um tempo, por densidade, as células baixam e o soro líquido fica em cima, como se fosse água e óleo. No caso, o óleo seria o plasma, né? Por decantação, só por decantação. Ou centrifugação, é a mesma coisa. A única modo de separar plasma e células sanguíneas. Tá? E daí, no caso soro obrigatório, no caso do soro, o que tu faz? Há uma retração. Tu pode centrifugar, inclusive, o coágulo para isolar bastante esse soro. Mas ele só sai quando há retração do coágulo. Esse líquido é a esponja molhada. O coágulo é a esponja molhada, quando sofre retração, libera esse líquido de dentro. Certo. Aqui, tá? Isso aqui para nós é bem importante. Bom, podemos tocar? Sim? Bom, então, caso de hemofilia, a família Souza, o que acontece? Esses dois primeiros, o Betinho, Herbert José de Souza e o Enfio, Henrique de Souza Filho, por isso Enfio, eram bem importantes, eram figuras bem importantes em expressão nacional, tá? O terceiro ali, Chico Mário, ele é violonista, compositor, era, né? Não era muito conhecido, eu desconhecia completamente a existência dele. Então, qual era o abacaxi? Naquele retângulo da borda em cima, retângulo amarelo, diz assim, os três tinham menos que 1% do fator 8 do sangue. Então, o tratamento era transfusão. Naquela época, era transfusão de sangue. Hoje, tu pode obter o fator 8 só por DNA complementar ou através do chamado crioprecipitado. Alguém deixou o sangue na geladeira, sangue com anticoagulante, e observou que um pozinho branco ficava precipitado no fundo do sangue, desse sangue, em uma determinada temperatura. Aí descobriu que aquele pozinho era fator 8. Então, basta decantar, como o João Marcos falou, o sangue decanta com anticoagulante, não é soro, com anticoagulante, né? E aí, nesse sangue, no finalzinho, bem embaixo tu tens o fator 8. Então, ao invés de dar sangue, tu dá fator 8. É o mais comum. Só que assim, quando começou a AIDS, não tinha os cuidados que se tem hoje de controle de sangue. Os três foram transfundidos com sangue contaminado, naquela época, início da década de 80, né? E morreram disso. Na verdade, como eles eram figuras nacionais, de expressão nacional, a gritaria que eles fizeram de sangue contaminado, porque muitos não eram só drogados ou pessoas que tinham relações sexuais que se contaminavam com AIDS, aí começou então a ter um cuidado muito maior, isso a nível mundial também, de controle de qualidade da AIDS. E naquela época não tinha esse coquetel que hoje mantém o sujeito bem. Nessa época não tem. Tanto é assim que esse Betinho morreu em 97. Morreu de AIDS. E ele fala assim, ele era um sobrevivente. Primeiro por hemofílico. Porque hemofilia, a chance de sobrevida era muito, muito pequena, né? Mas o Enfio e o Chico Mário faleceram em 88. Todos eles de AIDS, não foi de hemofilia. Os três, mas o Chico Mário e o Enfio se queixavam de dor no joelho. Dor no joelho. Claro, porque com choque articular rompia capilares. E você imagina, não tem fator 8, dava hemorragia. Imagina, se tem uma bolsa sinovial fechada. Imagina uma pressão de dentro para fora nessa bolsa sinovial. Dói para chuchu, né? É como fazer a tal da infiltração, é muito dolorido isso. Então, aquele acúmulo de sangue causava muita dor, né? Uma dor contínua, por falta de fator 8. Né? Esse enfio, só em relação a esse Betinho,
eu estava assistindo documentários sobre eles essa semana, até para preparar essa aula, e ele falava assim que ele tinha urgência na vida. Ele tinha que aproveitar cada momento de vida, porque ele sabia que ele tem uma vida curta, né? Os três, na verdade, sabiam disso, né? Então, ele foi um dos idealizadores da direta já, para a eleição direta para presidente. Isso foi em 84, mas não foi adiante, foi bloqueado esse processo, e houve uma eleição indireta, mas aí foi eleito o Tancredo Neves, que acabou falecendo, né? E ele se preocupava muito ele fez a chamada Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Seria uma ONG hoje, né, para coleta de alimentos e de recursos financeiros para diminuir dar alimentação para a população carente. Bom, esse Fio foi um cartunista, e aqui no próximo slide tem os cartoons que ele fez, né, principalmente relacionados à área da política, né, direta já. Ele fez em cima aquele passo à esquerda, que é a graúna, né, e ali embaixo, bem à esquerda também, você tem alguns personagens que ele desenhava, né. Ele era bastante contundente nos seus cartoons, né, bastante inteligente. Muito bem. Esse de direta já com guarda-chuva é o Teotônio Vilela, né, que foi um deputado federal, acredito eu, senador, que também lutou bastante para que isso acontecesse. Bom, vamos à história também. Outro caso de hemofilia é o caso da Rainha Vitória. A Rainha Vitória, ela foi, depois da Elizabeth, a que teve maior depois da Elizabeth II, esta agora, né, é a que teve maior tempo de reinado, a Rainha Vitória, né, final do século XIX, início do século XX. E ela tinha 3 netos, a Rainha Vitória. O Jorge V, à esquerda, né, rei da Inglaterra, o Nicolau II, da Rússia, eram primos entre si, e o Wilhelm, simpático, da Alemanha. Né? Na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a Rússia lutaram contra a Alemanha. Eles eram primos, mas como havia um militarismo intransigente naquela época, principalmente da parte da Alemanha, houve o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial, que mudou o mundo, antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Aquela nobreza, os barões, os duques, tudo virou pizza, porque foi tudo, vamos dizer assim, a guerra acabou com essa hierarquia besta que os homens inventam, né, de nobreza. Como está todo mundo nesse caldeirão, né, e morreram milhões de pessoas, massacre da Serra Elétrica. Bom, então, esses 3 eram primos entre si, então a Inglaterra e a Rússia, de 1914 a 1918, lutaram contra a Alemanha do Wilhelm, né? Depois ele se deu conta da bobagem que tinha feito. Bom, a Rainha Vitória é a portadora do gene da doença da hemofilia. O que aconteceu? Essa é a família do Nicolau, tem 4 moças, né? A Alessandra e a rainha mãe, ela era de origem alemã, não era bem vista na Rússia, né? Casada com o Nicolau, eles se davam muito bem, mas adivinha quem era o hemofílico? O Alexei. Esse guri tinha hemofilia. E naquela época, pessoal, início do século XX, não tinha transfusão de sangue. Não tinha transfusão de sangue. Então, o que aconteceu? Então, nenhum dos 3 primos, o Jorge V, o Wilhelm e o Nicolau, tinham hemofilia. Mas o Alexei tinha. E a Rainha Vitória perdeu um filho, o Charles, aos 30 anos de idade, por hemofilia. Não esse de agora, né? O filho dela, lá a Rainha Vitória, por hemofilia. Aí o pessoal fala assim, o fulano tem sangue azul, é nobre. Claro, coitado, tá cheio tem hemorragia, tá sempre com a pele rosa, arroxeada, só pode ser de sangue azul mesmo, o raio da hemofilia. Sangue azul, nobre, nada, hemofílico. Bueno, então, esse rapazinho, o Alexei, ele sempre tinha um marinheiro junto com ele, o André Deverenko, que era o cara que cuidava do guri, ele não podia brincar com os outros. Mesma coisa o pessoal da família Souza, não podia brincar com outras crianças, porque se ele se machucasse, sangrava. Então ele protegia, segurava a criança e protegia, evitava que ela entrasse em contato com outras crianças, se tivesse que caminhar, ele segurava no colo, tá? Bom, aqui, naquela época, na situação de sangue, quando ele tinha casos de hemorragia, ele tinha que ficar paradinho, deitado na cama, até passar ou diminuir esse processo de sangramento. Essa é a mãe dele, com uma cara de cansada, coitada. Bom, aqui foram a família do Nicolau, a família imperial russa foi presa em 1917, mas a hemofilia dele não teve muito problema, porque todos eles foram gentilmente fuzilados em julho de 1918. Fuzilados pelo pessoal do comando da Revolução Russa, né? Não adiantou nada. Foi uma estupidez, porque eles não eram, na minha opinião, não causavam nenhum desafio
o retorno da monarquia. Né? Bom, mas de qualquer maneira, esse Alexei, então, mesmo hemofílico, foi fuzilado e morreu sangrando igual. Não teve problema. Porque o tratamento era ficar paradinho. Não tinha tratamento, não tinha transfusão de sangue. Tá? Então, a doença está ligada ao sexo. Então, uma aluna descobriu isso em gato, também em casos de hemofilia. Qualquer fator que faltar é hemofilia. O 8 é o mais comum em humanos. Bom. Vitamina K. Isso aqui é interessante, pessoal. Vocês estão vendo ali à esquerda, assim, ó. A vitamina K é uma coenzima, mais que cofator. Quando se trata de uma molécula que não é íon, chama-se coenzima. Mas vamos chamar de cofator, tá? É um cofator enzimático para a síntese daqueles fatores que estão naquele retângulo em cima de fundo amarelo. Fator 2, que é a protrombina, o fator 7, o 9 e o 10. A vitamina K é fundamental para que haja síntese como cofator desses fatores. A protrombina, o 2, né? O 7, o 9 e o 10. Tá? Vitamina K. Bom, olhando à esquerda, à direita, você tem duas substâncias, o dicumarol e a varfarina. São chamados cumarínicos, tá? O que eles fazem? Como eles são parecidos com a vitamina K, nota que a vitamina K, à esquerda, ela tem um duplo anel benzênico, duplo anel aromático, anel benzênico, tá? O dicumarol e a varfarina também tem esse anel benzênico. Então, eles ocupam um lugar no espaço da vitamina K. Se o bicho ingerir varfarina ou dicumarol, desloca a vitamina K, efeito de massa, né? E as enzimas, então, a via sintética fica truncada. Não vai produzir protrombina, nem fator 7, nem 9, nem 10. Tá bem? Chama-se isso inibição competitiva. Inibição competitiva, é efeito de massa. Não é irreversível. O caso da aspirina com a ciclooxigenase é irreversível. Acabou a ciclooxigenase. Da aspirina, especificamente, né? Outros anti-inflamatórios não fazem isso. Mas, então, os cumarínicos, dicumarol e varfarina, eles deslocam a vitamina K. Qual é o tratamento? Da vitamina K. Injeta a vitamina... Um sujeito comeu chama-se rodenticida. De rodente, que é roedor. Rodenticida. Um raticida, né? Para matar a praga do rato, né? O que acontece? Um animal que ingeriu isso, alguém que tentou suicídio ingeriu isso, se injeta a vitamina K no sangue, e aí, por efeito massa, a vitamina K desloca a varfarina ou o dicumarol e ele sai na urina. Sai na urina e o sujeito vive, tá? A morte por dicumarol e varfarina não é imediata, porque o bicho ainda tem protrombina armazenada no fígado. Mas em 2 dias, o animal se mexendo, né, acaba morre por hemorragia interna, tá? Eu li um artigo sobre a descoberta desse varfarin em 1940, e foi um grande achado porque conseguiu diminuir a população de ratos que acabavam com a produção, as colheitas, né? Milho, principalmente nos Estados Unidos, né? E outros cereais. Com a descoberta do varfarin, conseguiram diminuir, e nas cidades, né, a população dessa praga de ratos que, entre outras coisas, é leptospirose, né? Que causa uma lesão renal terrível. Leptospirose, tá? Então, dicumarol e varfarina, então, são inibidores competitivos. Quando se diz inibidor competitivo, é efeito de massa. Quem tem mais ganha, né? Desloca a vitamina K, então eu não tenho síntese dos fatores de coagulação que estão ali presentes. E aí vai a morte por hemorragia. Vai causar hemorragia, né? Aonde que o dicumarol e a varfarina estão presentes, senhor? Eles são sintéticos. Eles são sintéticos. Tá. Esse é um medicamento, é um fármaco, né? Um fármaco, uma droga. Ela é sintética. Alguém conseguiu isolar e produzir. Algo parecido com a vitamina K, esse era o objetivo, e aí desloca essa vitamina K do local. Mas ela não é produzido pelo organismo, isso vem de fora, tá? Tá bem? Está presente em rodenticidas, né? Em raticidas. Esse é o objetivo, né? Matar rato está muito bom. Por isso foi criada, né? Então tem já a vitamina K e tem que dar soro também para o bicho, né? Porque ele está com baixo volume de sangue, perdeu sangue pelos vasos, tem que fazer uma soroterapia intensa também, né? Não só a vitamina K, tá? Repor o volume de líquido, né? Que o bicho perdeu, tá? Bom, anticoagulantes, vocês têm, assim, alguns anticoagulantes são quelantes de cálcio, que tiram o cálcio da forma iônica. Então, o cálcio iônico se liga ao cálcio, ele fica indisponível para as reações, né? Eu não sei quem é que perguntou, se foi a Bibiana, a respeito do cálcio como cofator, né? Então, tira da forma iônica, não tem o cálcio disponível para a reação, não acontece. Por isso é chamado de anticoagulante. Então, vocês têm
esses 4 aqui, ó. EDTA, etileno diamino tetracético, EGTA, etileno guanidino tetracético, citrato e oxalato. Bom, EDTA e EGTA é um pozinho, então ele se encontra dentro do frasco de sangue, quando quer que o sangue não coagule, o frasco de coleta de sangue, esse EDTA é um pozinho que se encontra na parede ou dentro do frasco. Quando o sangue entra em contato, tu mistura lentamente, porque não pode fazer assim, tu fazer mole, você rompe as hemácias, então tem que ser lento. Tu mistura esse DTA com o sangue, ele vai se ligar no cálcio iônico que está já no sangue, cálcio iônico está no sangue, se liga, e ele não tem cálcio e o sangue não coagula. Não vai formar rede de fibrina, tá? Bom. DTA e GTA. O citrato e oxalato é líquido, né? Causa um volume maior. Não se usa mais, agora é DTA e GTA. Esta heparina, o que faz a heparina? A heparina, como anticoagulante, o que ela faz? Existe uma enzima chamada antitrombina no organismo. Existe uma enzima chamada antitrombina. Ela inativa a trombina. O que ela faz a heparina? Ela aumenta ou catalisa a ação da antitrombina. Em 1000 vezes. Ela aumenta a atividade dessa antitrombina, que é uma enzima que está produzida no fígado, ela está presente no sangue. Ela bloqueia as trombinas formadas. Trombina é aquela que vai formar fibrina a partir de fibrinogênio. Fibrinogênio forma fibrina a partir da trombina. Essa antitrombina inativa essa trombina. Então, essa heparina, a função dela é não permitir que a trombina permaneça ativa, indiretamente, tá? Muito bem. Esta heparina, então, no primeiro vizinho lá em cima à direita, a heparina é um polissacarídeo, polianiônico, pertence à família dos glicosaminoglicanos. Bom, isso é só para saber que então não é uma proteína. Último vizinho, encontra-se presente nos tecidos que estão em contato com o meio externo. Então, nós produzimos essa heparina. Nós produzimos a heparina, tá? Pulmão, pele, mucosa intestinal. Para quê? Para evitar que haja formação de coágulo, formação de trombo, tá? E órgãos de defesa, como o timo e gânglios linfáticos. O timo e o gânglio linfático não pode ter obstrução por trombo, tem que deixar entrar linfa. Tem que entrar linfa. No caso do baço, entra sangue. Então, esses são ricos em heparina. A heparina tem o nome comercial de liquemine. Então, aquelas pessoas que sofrem cirurgias extensas, que tem perda de muito sangramento, o sistema de coagulação está ativado. Então, se injeta heparina para evitar que haja formação de trombo. Formação de trombo. O trombo, vai obstruir vasos. Isso é um problema, tá? Heparina, então, quem tem tendência à trombose, recebe essa heparina de modo intraperitoneal, uma injeção na barriga, todos os dias, liquemine, sim? E fica muito tempo, para pessoas ou pacientes, bicho, a mesma coisa, né? Que fica muito tempo deitado, com pouca atividade muscular, vamos ver depois, o sangue nas veias, ele circula graças à atividade muscular, a pessoa que fica, o bicho fica muito tempo deitado, a tendência é formar trombo, porque o sangue tem uma estase, uma diminuição na velocidade desse sangue, e vai formar trombo. Informação. Qualquer corpo estranho que circule no sangue chama-se êmbolo. Então, quando o trombo, que for formado em algum lugar, se desprende e começa a circular, chama-se êmbolo. Êmbolo, tá? Então, o sujeito morreu de embolia pulmonar. O que foi? Foi um trombito, se desprendeu e obstruiu um ramo da artéria pulmonar. E aí, se obstruir a artéria pulmonar, o sangue não vai para o pulmão e o sujeito morre por asfixia, porque não há troca suficiente, trombo, tá? Então, quem fica muito tempo deitado pós-cirúrgico por algum tratamento ou está muito doente, tem que receber essa heparina, bicho, a mesma coisa, porque se vai formar, a tendência a formar trombo, principalmente pessoas idosas, a tendência a formar trombo, esse trombo se desprende pela força da corrente sanguínea, se transforma, passa a se chamar de êmbolo. Um conjunto de bactérias circulando pode ser êmbolo também, né? Uma embolia séptica por contaminado por bactérias. Então, esse êmbolo vai parar nos pulmões, porque o pulmão é um filtro de sangue, é muito vascularizado, né? E pode causar a tal da embolia pulmonar, que foi um trombo que saiu de algum lugar, em geral dos membros inferiores. Trombo, tá? Por isso a heparina é importante, que ele evita a formação da trombina, que senão ela vai formar fibrina a partir de fibrinogênio. Até que tá bem? Vamos trabalhar com isso bastante em clínica. Bom, veneno de cobra. Isso aqui como fecho da aula, né? Você tem a família Viperidae e a família Elapidae. O Dai se lê E, não é Viperidae, é Viperidae. Isso eu aprendi com a professora Elinor Fortes,
de parasitologia veterinária, dá uma boa base para nós de zoologia. Então, DAE é E, né? Viperide e Elapidae, assim que se lê, se escreve DAE. Bom, essa família, vamos lá para baixo primeiro para Elapide, gênero Micrurus, que é a cobra coral. O que ela faz? É um veneno neurotóxico, que bloqueia o centro respiratório. Então, enquanto o veneno está agindo, eu não tenho atividade do centro respiratório, o sujeito não respira, morre por asfixia. Qual é o tratamento? Ventilação mecânica, até que o veneno seja metabolizado, não demora muito. Tá bem? Micrurus, cobra coral. Neurotóxico. Os outros três, o gênero Brótropes, que é a jararaca, jararacuçu, o lutu cruzeiro, a laqueses, surucucu, surucutinga e acrótalos, que é a cascavel, todos são venenos hemorrágicos, causam, entre outras coisas, hemorragia. Bótropes, laqueses e acrótalos. Sim? A brótropes da jararaca e companhia, o lutu cruzeiro, tem no nosso campo. A laqueses, que é mais para a região sudeste e centro-oeste, né? Mato Grosso, São Paulo, Goiás. E a acrótalos da cascavel, que nós temos em todo o Brasil. Tá? Então, esses aqui são venenos hemorrágicos. Como é que eles funcionam? Aqui da cobra, então, a jararaca à direita, a cobra coral, tem a falsa coral, que, bom, se a coral vai dançar, né? Bem à esquerda. A cascavel com o seu guiso e a surucucu em cima, que é da zona mais sudeste e centro-oeste, tá? Desgraçadamente, a jararaca se esconde muito bem no campo, né? No mato, né? Com essa coloração. Bom, veneno de cobra é um coquetel de enzimas. Veneno de cobra é um coquetel de enzimas, né? Coquetel de enzimas. Quando se faz o soro antiofídico, se está produzindo anticorpos contra as várias enzimas presentes no veneno de cobra. Se produz anticorpos, né? O organismo produz anticorpos contra as várias enzimas. E se utiliza soro de cavalo. Por que cavalo? Porque o cavalo pode ter uma sangria elevada, tu pode tirar bastante sangue que o bicho não vai morrer. Precisa de volume de soro, né? Soro. Tu injeta veneno no bicho em doses pequenas, o seu organismo produz anticorpos contra aqueles venenos e tu recolhe o soro do cavalo. Tá? O Butantan, então, ele tem um monte de quantidade enorme de cavalos lá para retirada desse soro que já foi previamente sensibilizado com veneno de cobra para fazer soro antiofídico, cavalo, né? Um bicho grande. Então, assim, você tem três grupos de enzimas aqui. A trombina-like, like é semelhante, no caso igual, né? As hemorraginas e as enzimas proteolíticas. O que faz a trombina-like? A trombina-like, ela age como uma trombina, então ela vai faz uma desfibrinogenação. Vai transformar o fibrinogênio que ela tiver acesso em fibrina. Sim? Desfibrinogenação, trombina-like. Esse veneno transforma o fibrinogênio que está no sangue em fibrina. Acabou. As hemorraginas rompem os vasos sanguíneos. Então, o resultado que eu tenho é hemorragia. Por que hemorragia? Porque quando eu precisar de fibrinogênio, não vai ter mais fibrinogênio. Está na forma de fibrina, porque a tal da trombina-like transformou esse fibrinogênio em fibrina. Eu preciso de fibrinogênio para formar o coágulo, não adianta, ele é insolúvel, está circulando no plasma. Sim? Hemorraginas são enzimas proteolíticas muito importantes, elas rompem os vasos sanguíneos, o resultado é hemorragia. Por causa da hemorragia do bicho mesmo, né? Veneno de cobra. A coisa é tão bem feitinha que as cobras que injetam o veneno, os dentes são enormes, eles entram como uma seringa hipodérmica, né? Entram profundamente, que é para garantir que o veneno seja colocado na vítima, né? As enzimas proteolíticas causam necrose tecidual e rompem mais o tecido ainda, tá? Bom, olha que interessante. Aquela seta do lado esquerdo vertical mostra assim, chamados de microtrombos. Quando tu faz uma desfibrinogenação, a formação de fibrinas, quando não há necessidade, vai formar chamados microtrombos. Eles causam obstrução dos capilares glomerulares, já viram em citologia. O tufo glomerular, ele é entupido, obstruído por esses microtrombos e causa uma insuficiência renal aguda. Morte do sujeito também por insuficiência renal aguda. Se ele escapa da hemorragia, ele não vai conseguir escapar dessa insuficiência renal aguda. Aí, no caso, o paciente humano tem que fazer hemodiálise, né? Fazer esse rim funcionar até que esses trombos sejam retirados por macrófagos. Tá bem? Isso é veneno de cobra. Da família Viperide, né? Jararaca, lutu, cruzeiro, cascavel, né? Mata por hemorragia. Claro, vai depender da dose do veneno se atingir um tecido importante.
Por isso que o pessoal diz assim, ó, não faz aquele torniquete. Se tu faz aquele torniquete, tá, tu mantém o veneno no local, mas as enzimas proteolíticas arrebentam com o tecido. As enzimas proteolíticas, naquela região que está fechada, arrebentam com o tecido. Então, olha aqui, a figurinha para vocês verem. Bem embaixo à direita, à esquerda, desculpa, eu tenho um dedo roxo. Então, esse dedo, o cara foi mordido na cobra do dedo. O que ele fez? Ele fez um torniquete. Apertou. Aí o veneno ficou concentrado, não se espalhou pelo organismo, mas arrebentou com o dedo. Esse dedo tem que ser cortado, não tem mais volta. Né? Esse dedo está perdido. Tá bem? Porque permaneceu concentrado as enzimas proteolíticas desse veneno de cobra. Bom, no de cima eu tenho um sangramento contínuo, a dose foi pequena, né? Foi mordido no dedo e aí sangra na região. E ali, assim, bem à direita, isso eu vi já no YouTube, não é muito agradável de ver, eles fazem uma fasciotomia. Na região que foi mordida por cobra, se faz um corte na superfície, tu lava com soro fisiológico fortemente. E eu vi que o enfermeiro, o médico, sei lá, o agente, ele passava a mão com luva, né, sobre o local, espremia para retirar o veneno, para não deixar que ele acumulasse no local. Fasciotomia, né? E é tratado como ferida aberta. Vai fazer uma baita cicatriz, mas o cara não morre, nem perde a perna. Sim, fasciotomia. Então, tu faz o corte, expõe o tecido subcutâneo e lava muito com soro, e vai lavando com soro e vai apertando para sair esse veneno. Isso é um tratamento que se faz. Tá? Adeus dedo, né? Horrível. Tá bem, pessoal? Isso era hemostasia 2. Prof. Sim. Eu não entendi muito bem como que a trombina-like funciona. Assim. Tá. É assim, ó, a trombina-like é uma enzima que age como a trombina. Só que ela já é liberada ativa. O que ela vai fazer? Qual é o substrato dela? Fibrinogênio. Todo fibrinogênio que ela encontrar pela frente, essa trombina-like vem de veneno de cobra. Todo fibrinogênio que ela encontrar pela frente, ela está transformando em fibrina, que é insolúvel. Uma vez formada a fibrina, não volta a fibrinogênio, fica insolúvel. Vai formar microtrombos. Então, o que acontece? Quando tem hemorragia e tu vai precisar de fibrinogênio, fazer uma reação normal para formar rede de fibrina, tu não tem mais fibrinogênio. Por quê? Formou fibrina que está espalhada pelo sangue. Certo? Tá. E ela não vai se juntar no local que está tendo hemorragia. Ela está livre, leve e solta pelo plasma, como fibrina, insolúvel. Não funciona como para formar coágulo, porque todo aquele processo que a gente viu, o mecanismo básico da coagulação, ele é feito localmente para formar aquela rede no local lesado. Com esse veneno, com essa trombina-like, a fibrina ela fica presente no plasma e circula. Não vai formar coágulo. Forma microtrombos, mas que não se prende a nada. Além de entupir o glomérula capilar. Glomerular. Tá? Obrigada. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida mais? Oi. Tu pode voltar nos slides que mostra a heparina e os anticoagulantes? Acho que é só um pouquinho atrás desse. Sim. Aqui. Tá. É que eu não entendi assim, ó. A heparina é um nome dado para todos os anticoagulantes ou é um tipo de anticoagulante? Não, é um tipo de anticoagulante. A heparina, vê bem, ó. O EDTA, EGTA, citrato e oxalato são quelantes de cálcio. Quelante é uma substância que se liga ao metal. O cálcio é um metal, por isso que parece, ele é classificado como metal, o cálcio. Sim? Então, o EDTA e o EGTA, citrato e oxalato, eles se ligam a esse cálcio iônico, tiram da forma iônica, o cálcio fica ligado por forma citrato de cálcio, oxalato de cálcio, está ligado ao EDTA e ao EGTA, não está disponível para ação enzimática. Ele deixa de ser cofator, porque precisa do cálcio iônico, cálcio 2+. Ele deixa de ser divalente. Se liga a uma substância, perde a sua polaridade e não funciona como cofator. A heparina não age sobre cálcio. Ela ativa uma enzima que liquida com a trombina. Ela ativa uma enzima, aumenta a atividade de uma enzima que já existe no organismo, sim? E liquida com a trombina. A trombina formada ela é inativada por essa antitrombina 3. Então, a heparina não deixa a trombina agir de modo indireto. E ela é isolada do organismo, ela produz isso em laboratório, né? E ela é isolada de organismos, do tecido vivo. Tá. E a heparina seria o anticoagulante mais relevante, assim, ou não necessariamente? Para o organismo, para tu usar em vivo, em gente, em bicho, a heparina. Tu não usa EDTA nem EGTA. Isso é só para usar EDTA e EGTA quando quer pegar em tubo de ensaio o sangue.
Aham. É isso, tá? O in vitro, como se fala, fora do organismo. Sim. Em vivo, em gente ou em bicho, mesma coisa, heparina. E esses que são quelantes de cálcio, EDTA, EGTA e tal, eles têm no organismo ou é só a heparina que Não, tem? é só heparina. Ah, EDTA e tá. EGTA são tu tem um pouco de citrato e oxalato no teu sangue, mas quantidades mínimas, né? Mas o EDTA e EGTA, esse citrato e oxalato, ele é produzido em laboratório, Ah, tá. Tá tá? bom, obrigada. Laboratório de química, tá bem? O farmacêutico, no caso, né? Mas tu não tem EDTA nem EGTA no teu sangue, não existe isso. Alguém descobriu que é aquele anticálcio. Mas heparina é produzida aqui em quantidade mínima, né? Não é um balde, porque senão tu tem que coagular normal o sangue, né? Precisa, né? Obrigada. Tá bem? E o tratamento da heparina é diariamente por via intraperitoneal, injeção no abdômen do bicho, né? Uma vez por dia, em quantidade mínima, para manter o mínimo de coagulação. Mínimo, né? Mínimo, não formar trombo, tá? Tranquilo, pessoal? Então, vou parar a gravação.